A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estão me ouvindo? Um livro. Alô? Estão me ouvindo? A paz do Senhor. Bruna? Leia, tá tudo ok? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Leia? Tudo ok, né? Desculpe o atraso, deu aqui um probleminha. No momento de eu estar entrando, mas vamos lá. Estamos iniciando hoje esse terceiro dia hoje, né, dessa campanha de contagem regressiva. E o meu nome é Elinete Tomás, sou a segunda conselheira do projeto Expansão Jovem, tá? E é nacional. E hoje eu venho trazer aqui para vocês uma pequena palestra rápida sobre dons espirituais, com o tema Dom Jovem, você tem buscado? Estou vendo aqui o Rogério Maciel, a Leia, Projeto Expansão Jovem, tudo certo, glória a Deus. Dorival também, tudo certo. Ótimo, então, Deus abençoe. Muito bom, quero aproveitar, a Isabela também está aí, também nos prestigiando. Deus abençoe, irmão Dorival. Eu quero aproveitar e convidar todos vocês a estar conosco nessa 7ª conferência que vai acontecer no dia 18 de novembro, às 19 horas, na sede mundial, e também na vigília, a partir das 23 horas. Estamos aí na contagem regressiva até o dia 18 de novembro, e vai ser bênção, viu, meus irmãos? Eu convido a todos vocês a comparecerem, a estar conosco nesse dia. Para nós vai ser um motivo de alegria nessa 7ª conferência, né? Essa festividade da Quenoses. E aí lá vamos saber exatamente um pouquinho sobre esse tema tão lindo e tão profundo. A irmã Natália também está lá do PEG do Espírito Santo, Deus abençoe. A irmã Miriam Carvalho, IPDA, também, Deus abençoe. Irmã Miriam, do Paraná, irmã Miriam, Deus abençoe grandemente. E eu quero, assim, iniciar essa pequena palestra, tá? Que eu preparei para trazer para vocês. É importante nós lembrarmos, tá? Que essas palestras que nós vamos trazer aqui durante esses 40 dias são temas que os próprios jovens nos indicaram. A irmã Sara Manjon, ela fez um levantamento aí entre alguns jovens e eles sugeriram alguns temas para a gente estar trazendo aqui, porque eles querem aprender um pouco. E hoje nós vamos falar desse tema sobre a importância dos dons espirituais. Tá? E eu quero ler um versículo bíblico que se encontra na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, e o versículo 31, que diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele está orientando a todos buscarem os melhores dons, para que venham encontrar um caminho ainda mais excelente. É importante, irmãos, que para servir, entendermos que para servir a Deus com excelência, é necessário buscar os dons espirituais,
porque o dom é uma ferramenta para o trabalho. O dom, ele nos ajuda a realmente oferecermos um trabalho com mais excelência, tá? Então, o dom não é exatamente para um orgulho ou para mostrar que somos mais espirituais, não. O dom, ele é uma ferramenta de trabalho. Quando você entra em uma empresa para trabalhar, você precisa de ferramentas para você produzir. E também, na obra do Senhor é a mesma coisa, o dom ele vem como uma capacitação, uma ferramenta para nós produzirmos melhor, tá? O significado de dom é dádiva, porque o dom é algo que nós recebemos, é como um presente que nós recebemos, tá? E nesse caso que estamos falando de dons espirituais, nós recebemos esse dom da parte de Deus, tá? É da parte do Senhor, porque há dons naturais que nós nascemos com eles e desenvolvemos, mas há dons, os dons espirituais são dons que realmente é dado por Deus, tá? Uma das formas da qual o Espírito Santo manifesta é através dos dons espirituais, que é concedido a nós, né, aos cristãos que buscam e realmente almejam esses dons. O dom, meus irmãos, ele vem trazendo para as nossas vidas um revestimento muito grande para nós. E é isso que eu quero falar, da importância dos jovens que estão aí empenhados, engajados neste projeto, Expansão Jovem. Você precisa de revestimento, você precisa realmente dessa capacitação, esse revestimento de poder na sua vida, para que você venha fazer a obra de Deus de uma forma perfeita, tá? Melhor ainda. E o cumprimento, meus irmãos, dessa profecia, tá? O que ocorre? Ela vem sendo cumprida no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 2, e quem mencionou sobre essa promessa foi o profeta Joel, lá no Antigo Testamento. E essa promessa ela vem sendo cumprida no livro de Atos 2, quando realmente acontece o derramamento do Espírito Santo, tá? Nós vamos ver que em Atos 16, em Atos capítulo 2, e o versículo 16 e 17, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, nós vemos que quando Pedro ele vem trazendo o seu primeiro sermão, ele mencionou essa passagem que foi profetizada pelo profeta Joel, que ele acabava de receber esse revestimento, essa promessa na vida dele. Então, meus irmãos, através desse cumprimento na vida de Pedro, o que ocorre? Os discípulos, tá? Eles começam essa busca, porque Jesus, no capítulo 1 de Atos, nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele ressuscita no primeiro dia, no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa. Jesus Cristo, ele ressuscita e ele fica um período de 40 dias aqui na terra, já com o seu corpo transformado, mas ele aparece a muitos, diz a Bíblia Sagrada, falando um pouco sobre o seu reino.
E nós vemos, irmãos, que o nosso Senhor Jesus, ele fez essa promessa aos discípulos, tá? Ele diz aí no capítulo 1 e o versículo 8 de Atos, tá? Dizendo assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus, e após Jesus ter feito essa promessa aos discípulos, o que ocorre? Os próprios versículos seguintes vêm declarando que Jesus ascendeu ao céu, ele vai para o Pai. E os discípulos, eles ouviram realmente essa instrução do nosso Senhor, essa ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, e eles começam então a buscar, eles obedecem à ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. A ordem dele qual foi? Para eles ficarem em Jerusalém. Em Lucas 24, e o versículo 49, lá diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram em Jerusalém. Essa foi uma ordem do nosso Senhor, que eles ficassem buscando esta promessa. E nós vamos ver que eles obedeceram. Um dos primeiros requisitos foi a obediência dos discípulos que ficaram em Jerusalém. Nós vamos ver que no versículo 13 do capítulo 1 de Atos, eles entraram e subiram ao cenáculo, e foi o local aonde eles foram buscar. Jesus, ele deu ali uma ordem a eles para ficar até que do alto fosse revestido. Jesus não disse se eles seriam revestidos em 2 dias, em 3 dias, se eles receberiam essa promessa em 10 dias, em 20 dias, ou 1 mês, ou 1 ano. Jesus não disse. Então Jesus, ele queria ver a perseverança aí dos discípulos nessa busca. E meus irmãos, é muito interessante que nós vamos ver que eles vão ao cenáculo no capítulo 13, e o versículo 14 diz ainda: e todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, né, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, nós vemos aqui, observem jovens, observem aí os internautas, né, que os discípulos obedeceram a ordem do Senhor para receber uma promessa. Eles almejavam por essa promessa que o Senhor Jesus diz que ele enviaria um consolador, aquele que estaria com eles até o fim. E eles permaneceram ali buscando no cenáculo, perseveraram em oração e súplicas, né? Então veja, quando Jesus fala, olha, ficai até. Meus irmãos, é interessante que no espaço de 10 dias, eles receberam a promessa, mas Jesus não disse que seria em 10 dias. Às vezes nós buscamos as coisas do Senhor e às vezes muitos desistem porque acham que não recebeu, ou porque Jesus não achou graça em mim, não vou receber, vou parar por aqui, e desistem da busca. Veja que com 10 dias que eles ficaram orando e buscando, eles receberam essa promessa da parte do Senhor. O Espírito Santo, né, ali no capítulo 2 de Atos, veio sobre eles, veio trazendo um revestimento, e eles falaram novas línguas, e eles estavam na presença do Senhor. Veja que é interessante, eu iniciei falando que o nosso Senhor Jesus, ele ficou esse espaço de 40 dias, e ele mandou que eles ficassem em Jerusalém e foi ao céu, ascendeu ao céu. E o que ocorre? A partir da Páscoa, né, no dia da Páscoa, conta-se 7 semanas, que é chamado no judaísmo a festa das semanas, ou a festa do Pentecostes, tá?
Então, conta-se 49 dias, completando-se 50, acontecia a festa do Pentecostes em Jerusalém. E aí o que ocorre? E nesse dia que ocorreu essa festa em Jerusalém, foi o dia em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos que estavam ali no cenáculo, buscando essa promessa que o nosso Senhor Jesus havia feito. É muito interessante entendermos aí os propósitos das festas judaicas, né? Eu dou a história de Israel ali no CBDA e eu sempre oriento, eu explico bastante aos alunos, e é muito lindo isso, entendermos que tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Leia, nossa professora, saudades das aulas, regressa lá, viu, irmã Leia? Assim que for possível. Então, meus irmãos, veja só, que para receber os dons espirituais é necessário alguns requisitos, que foi, primeiramente, a obediência, deles permanecerem onde Jesus mandou. Depois, a perseverança é muito importante, tá? Para receber a promessa. Eles não ficaram dispersos, eles ficaram em união. Veja que aqui menciona no 1:13, né? Eles permaneceram unânimes em união para receber a promessa. Irmãos, a união é um ponto tão importante. A obediência, preste atenção, obediência, falamos de perseverança, não vamos receber nada e nem conquistar nada se não formos perseverantes. Vivemos num tempo que é tudo muito rápido, as pessoas estão ali realmente nesse tempo que tudo tem que acontecer rápido, em apenas um clique, tudo acontece. Não, a perseverança é importantíssimo na vida do cristão para receber as promessas do Senhor. E também a união. Por quê, meus irmãos? Aonde a união, nós vamos ver que Deus ordena a bênção, assim diz a Bíblia Sagrada. Eles estavam em um só propósito, eles estavam unidos buscando essa promessa que Jesus disse que seria derramado sobre eles, tá? Qual era o propósito deles? Era de oração e súplicas, está tudo no versículo 13. Era um propósito de oração e súplicas. Eles buscavam aquilo que para eles era mais importante. E o que era mais importante para eles era essa promessa que Jesus havia feito. E eles permaneceram lá. Eu pergunto para você, jovem, o que tem sido mais importante para a sua vida? O que você tem colocado como prioridade para a sua vida? Nós estamos falando exatamente de uma busca, nós estamos falando de um tema que vem aí chamando os jovens, você internauta que está nos ouvindo, a buscar os dons espirituais, porque ele vai transformar a sua vida. Os dons espirituais, ele traz uma excelência muito grande em seu ministério em geral, tá? Então é necessário essa busca. O propósito deles era estar em oração, e súplicas, buscando realmente o que era mais importante para eles. E com essa receita, meus irmãos, tão maravilhosa que nós vimos aqui em Atos 1, nós vamos ver que eles receberam a promessa e foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos aí com os dons espirituais, falaram em outras línguas, receberam o dom da palavra da sabedoria, receberam o dom da palavra da ciência, que nós pronunciamos muito como dom da revelação, receberam o dom da fé, outros, isso o Espírito Santo ele dá a cada um conforme ele quer. Isso é uma dádiva, como nós vimos, o Espírito Santo ele dá sem arrependimento os dons do Espírito Santo. É uma dádiva, não há nada que nós façamos que nós possamos merecer, mas uma vida de busca, conforme Jesus deixou orientado, é
necessária para nós. Louvado é o nome do Senhor. Outros receberam o dom da fé, outros receberam o dom da cura, outros receberam o dom de maravilhas, a operação de maravilhas, outros o dom da profecia, outros o dom de discernir os espíritos, outros receberam a variedade de línguas e outros a interpretação de línguas. Veja, meus irmãos, que o dom na nossa vida é importante porque ele vai nos ajudar a nós não sermos enganados, tá? Porque o Espírito Santo, ele sempre vai nos mostrar e vai nos advertir. Então, isso é muito importante, tá? Eles receberam muitos dons. E você? Eu pergunto para você, para uma reflexão, quais são os dons que você já recebeu até o momento? Você, né, tem buscado esses dons? Nós vemos que quando Paulo ele escreve sobre os 12 dons que eu mencionei aqui, perdão, são 9 dons, está lá em 1 Coríntios 12, nós vemos que Paulo ele escreve à igreja de Corinto. Por quê? A igreja de Corinto, meus irmãos, ela era rica em dons. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas eles não estavam sabendo usar. Eles estavam usando para emulação, para competir um com o outro. E Paulo ele vem exortando a igreja de Corinto a usar os dons corretamente. Muito interessante isso, porque o dom não é para nos elevar, tá? Aí em posição, não, o dom é uma ferramenta, é um preparo para melhor servirmos o reino do Senhor nesta terra, tá? Rapidamente, eu quero aqui dar um exemplo baseado em um dos discípulos antes e depois de receber o revestimento. Como foi a vida dele antes de receber o revestimento e como foi a vida dele após receber o revestimento do Espírito Santo lá em Atos 2. Esse discípulo que eu escolhi falar foi o apóstolo Pedro. Eu sei que muitos de vocês já conhecem um pouco, né, a história de Pedro. Jesus o chamou para ser apóstolo, um dos 12. E nós vamos ver, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, ele era aflitivamente vacilante. Ele ia subitamente de um extremo ao outro. Muito interessante quando observamos isso na vida do apóstolo Pedro. Primeiro nós vamos ver que ele recusou deixar Jesus lavar os seus pés. Não é assim? Depois, quando ele ouviu a resposta do mestre, o que ocorre? Ele implorou para o mestre. Então, me lave por inteiro. Então veja que ele, ao mesmo tempo que ele não quer, ele era uma pessoa muito impulsiva, né? Podemos dizer assim. Ele era muito energético, muito ativo, também ele era muito disposto, tá? Uma pessoa que realmente tinha iniciativa, ele sempre queria fazer, ele sempre queria falar, mas ele amava Jesus, ele amava o Senhor Jesus. E foi com essa disposição, meus irmãos, que Pedro decidiu sair do barco, veja só, e ir ao encontro de Jesus por sobre as águas. Ele saiu do barco e ele mergulhou um momento para ir encontrar Jesus lá na areia. Quando ele via Jesus, ele ficava fascinado por Jesus, e Jesus contemplava essa virtude nele, essa característica interessante, positiva na vida de Pedro, com todas as suas falhas, tá? Nós vamos ver que Pedro ele se levantou contra os homens que intentavam prender também o nosso Senhor Jesus, né? E logo o que ele fez? Ele cortou a orelha de um deles. Então ele estava ali sempre pronto para defender o nosso Senhor Jesus. Em um determinado momento, o nosso Senhor Jesus disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês essa passagem que está lá em Lucas 22, versículo 31 e 32. O Salvador, como um bom amigo, disse a Pedro, que se tornara um seguidor do Salvador havia pouco tempo. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo,
mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Então veja, Jesus aqui ele diz: olha, você ainda não é convertido, Pedro. Interessante, né? E ele fez logo precipitadamente: olha, Senhor Jesus, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E nós vamos ver, meus irmãos, Pedro ele acaba de falar isso e logo, não dá muito tempo, o que que Pedro faz? Ele nega a Jesus. Ele nega o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda não estava realmente convertido. Tantos defeitos tinha Pedro que nós vemos aqui. E Jesus sabia de tudo isso, mas Jesus conhecia características fortes, né, que tinha na vida de Pedro. Talvez você tenha pensado: eu não mereço nenhum dom. Eu não mereço. Quando eu recebi, meus irmãos, ali esse revestimento do Espírito Santo, eu me encontrava nessa capacitação. Eu não estava pedindo porque eu me julgava não digna de receber. E Jesus achou graça e me deu através do Espírito Santo. E às vezes são tantos os defeitos que você talvez olha em você, tantas falhas, e você não se sente capaz, digno. Mas eu quero dizer para você, você tem qualidades. E Jesus quer te usar do jeito que você é, do jeito que era Pedro. Jesus ele teve um propósito na vida de Pedro, e nós vamos ver o que ocorre, que após o revestimento de Pedro, meus irmãos, ali em Atos 2, nós vamos ver que no dia de Pentecostes, Pedro teve a iniciativa de sair do cenáculo e pregar o primeiro sermão, e arrebatando quase 3.000 almas. Então veja o que aconteceu após o revestimento de poder na vida de Pedro. Ele já ali saiu do cenáculo. Veja que ele era sempre impulsivo. Ele tomou essa decisão e saiu e foi pregar o evangelho, as boas novas a todos que se rendiam a Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Pedro, meus irmãos, pregava com intrepidez. Pedro, ele pregava com ousadia, com convicção. Ele pregava o evangelho e sempre ganhando almas para o nosso Senhor. Nós vemos que Pedro, ali, aquele coxo que estava à porta do templo, nós vamos ver que ele estava ali pedindo esmolas. Pedro, ele recebe dom de cura nessa capacitação, e ele fala: olha, o que tenho eu vou te dar. Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, mas ele disse: o que tenho eu te dou, e levanta daí e anda, em nome de Jesus Cristo. É dessa forma que Jesus quer te usar, jovem. É dessa forma. Você precisa ser cheio, ser revestido do Espírito Santo, dos dons espirituais, para você avançar, falar com intrepidez, falar com ousadia, com unção de Deus, o Espírito na sua vida, para ganhar as almas, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver, meus irmãos, que Pedro, ele era um dos apóstolos, um dos principais apóstolos da igreja primitiva, tá? E a tradição diz que Pedro foi até o fim, e ele foi crucificado de cabeça para baixo, tá? A pedido dele, porque ele não se achou digno de ser crucificado como o mestre foi. Então, ele perseverou até o fim, porque ele tinha o revestimento, ele tinha o Espírito de Deus na vida dele, ele tinha os dons espirituais em sua vida. Portanto, jovens, busque os dons espirituais, tá? Peça os melhores dons, conforme o apóstolo Paulo menciona, tá? Para que o seu ministério seja ainda mais
excelente, tá? Deus abençoe a todos vocês. Essa é a palavra que o Senhor pôs em meu coração para trazer e compartilhar aqui com vocês. Nós temos uma geração de jovens que estão aí empenhados na obra do Senhor e Deus tem se agradado muito de vocês. Eu estou vendo aqui, não quis parar a mensagem, mas são tantos jovens, tantas pessoas que estão aqui acompanhando esta live. Né, estou vendo aqui a irmã Tati, a irmã Bruna, a irmã Amanda Salles, o irmão Eliseu, tantas pessoas acompanhando, irmão Joelson, que essas pessoas, a irmã Sandra Campos, tá? Que vocês possam realmente buscar, vai para as vigílias, orem, estejam em unidade com os jovens, não adianta estar na presença do Senhor, estar na igreja cantando, mas estar numa contenda terrível lá no meio do grupo, você está fazendo parte do PEG, mas está em confusão. Veja só que aonde há união, Deus ordena a bênção, você vai receber dons, você vai receber capacitação a partir do momento que você entender que você deve viver em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e com todos os seus irmãos. Então, jovem, não dá moleza para o diabo, não busque contenda, se afasta disso, dobre o joelho, busca, leia a palavra de Deus, ore, vai para as vigílias, para as consagrações, aprenda da palavra de Deus para que você tenha um alicerce, busque os dons para que você venha a ser realmente revestido e venha fazer a diferença onde você colocar a planta do seu pé, que você venha a ser realmente um referencial nesta terra, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos poderão olhar para ti e ver que realmente tu és uma bênção nas mãos do Senhor. Irmãos, então estamos hoje terminando o terceiro dia dessa contagem regressiva, hoje 37 dias para a nossa festividade, a sétima conferência, não é? O projeto Expansão Jovem da sede mundial. Aqui em São Paulo será um evento nacional, onde você, os pastores de todo o Brasil, daqui de São Paulo, devem estar nesse dia, vindo todos para a sede mundial, às 19 horas, estaremos com o pastor Lorival de Almeida, tá? Estará pregando no culto da noite e na vigília, a partir das 23 horas, o pastor Fabrício Biata, ali de Petrópolis, ele estará pregando a palavra nesta vigília, tá? Então, todos vocês estão convidados. Deus abençoe a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até lá, vamos orando para que este evento venha a ter uma colheita muitíssimo grande, né, de jovens para o reino do Senhor. Convide pessoas jovens de outras religiões, não me importa, convide. Se você tem um colega, alguém que trabalha ou estuda com você, se ele é espírita, se ele é ubandista, se ele é católico, não importa, se ele é de uma outra igreja evangélica, não importa, convide e traga com você para as pessoas também estarem recebendo as bênçãos do Senhor. Então, esperamos por vocês até lá. E amanhã tem mais live aqui, tá? Não vai continuar. Amanhã tem mais, até o dia 18 de novembro. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Senhor possa abençoar a todos os jovens, a todos vocês que participaram aqui desta live e que ainda será alcançado a muitos que verão depois. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, está derramando os dons espirituais sobre as vossas vidas, para que venham ser uma geração de pregadores da palavra de Deus, que venha ser uma geração de pessoas que venham realmente estar cheios de sabedoria para pregar a palavra do Senhor, ter revelações do alto. Que Deus abençoe a todos vocês na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.